10:16 de Mateus. Eis que eu os envio como ovelhas para o meio dos lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença dos governadores e de reis, para lhes servir de testemunho, a eles e aos gentios. Quando entregarem vocês, não se preocupem quanto a como ou o que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. Um irmão me entregará à morte o outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Quando, porém, perseguirem vocês numa cidade, fujam para outra, porque em verdade lhes digo que não terão percorrido as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo ser como seu senhor. Se chamaram o dono da casa de Beelzebu, quanto mais os membros de sua casa. Tua palavra, Senhor. Teu povo, tua igreja, eu sou o seu servo. Tua palavra seja aplicada profundamente aos nossos corações. Nós saímos daqui edificados, mais parecidos com Cristo Jesus, para louvor de sua glória. Em nome de Jesus nós choramos. Amém. Como nós vimos na semana passada, esse aqui é o segundo grande discurso dos 5 grandes discursos que estão espalhados pelo Evangelho segundo Mateus. Primeiro, o grande Sermão do Monte, fala da ética do reino de Deus. E agora nós estamos diante de um discurso de Jesus diretamente aos apóstolos, que fala sobre a missão. De maneira mais estrita, mais específica, ele fala com os apóstolos sobre a missão que deveria ser feita. A gente viu lá no versículo 6, na localidade onde estava concentrada aquilo que Jesus chamou de ovelhas perdidas da casa de Israel. É por ali que começa. É por ali que inicia, tendo em vista o que Jesus tem em mente no desenvolvimento do seu plano, desenvolvimento daquilo que ele estava fazendo do ministério público dele, da pregação do evangelho, no anúncio do reino e do desenvolvimento da igreja. E quando a gente migra para esse outro bloco, que é um bloco onde Jesus fala sobre, ou começa a falar sobre os perigos da trajetória, parece que a coisa é um pouco mais abrangente e se aplica de maneira mais genérica à igreja de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, no primeiro momento, Jesus deu instrução, falando de onde eles deviam pregar, que eles não deveriam cobrar para pregar, que eles também não deveriam ceder à chantagem emocional das pessoas que rejeitam a mensagem. Mas agora ele vai falar dos perigos do caminho, e é sobre isso que eu quero falar com vocês aqui essa manhã. E ele já começa com o pé na porta. Pé na porta. Versículo 16 está assim, ó. Eis que eu os envio como ovelhas para o meio do lobo. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura, né? E assim, levando em consideração a vocação da igreja, o chamado da igreja e a proposta de Cristo Jesus para a sua igreja, só tem uma classe de gente que submete a isso aqui, a igreja. Porque não faz sentido, olha o que ele está dizendo ali, irmão. Se você colocar um lobo num aprisco, já é um grande problema. Quando o lobo pula ali, ele pega ali a sua presa, isso já é um problema muito grande. Imagine fazer o inverso. Pegar as ovelhas e lançar no meio dos lobos, né? Então a gente está vendo
se repetir aqui a fala de Jesus sobre o preço de segui-lo. Ou você vem com disposição para entregar a sua vida e morrer, ou você não pode ser um cristão. Simples assim, direto e reto. Quando Jesus diz, eu envio vocês como ovelhas no meio dos lobos, Jesus está dizendo, vem para o perigo. Vem correr risco de vida, vem para sofrer. É o que está no texto. E ninguém que está sentado aqui pode discordar de mim. Ninguém. Porque para esse texto aqui, não existe nenhum malabarismo interpretativo. Tá preto no branco. Quando Jesus diz que vai enviar os seus discípulos na missão de evangelização, e nós sabemos que como igreja nós estamos nessa missão, né? Eu faço sempre questão de lembrar, você não está na terra para ganhar dinheiro, você não está na terra para constituir família, você não está na terra para trocar de carro, você não está na terra para conquistar seus sonhos e projetos. Se você é um cristão chamado por Cristo, você foi introduzido na missão de Deus. E todas essas coisas que eu acabei de dizer, elas giram em torno da glória de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Guarda, Senhor. Então, assim, é um ledo engano quando alguém vem à fé cristã e acha que vai ter vida boa aqui. Por quê? Porque Jesus diz essas coisas aqui. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome o quê? A sua... O que era cruz naquela época? Era objeto de morte. Vamos trocar em miúdos aqui para você entender o que Jesus está falando. Jesus está dizendo, se alguém quer vir após mim, tome uma forca e vem. Então, se você não tiver disposição para entregar a sua vida, perder a sua vida e morrer pela causa do reino, pela missão de Deus, por aquilo que Jesus nos deu o privilégio de participar, lamento, meu irmão. Você está no lugar errado. Você está no lugar errado. Se eu não me engano, foi C.S. Lewis que diz isso. Se você quer uma religião confortável, eu não te aconselho o cristianismo. Tem nada de conforto aqui. A gente vai ver aqui um pouco mais aqui na frente como é que o pau quebra firme. Então ele já começa assim, pavorando, vou mandar vocês para morrer, para o perigo. E isso é maldade da parte de Jesus? Não! O texto explica o porquê que é assim. Ele usa uma figura muito comum, que era as ovelhas daquela época que corriam perigo em função dos lobos serem predadores, né, para deixar bem claro que nós somos um tipo de gente. E nós somos representados ali através de que grupo? Grupo das ovelhas, irmão. E o povo que está aí na pista, que está aí fora, é representado num outro grupo, no grupo dos lobos. Então é muito comum que num contato entre ovelhas e lobos haja hostilidade. Por que há hostilidade entre a igreja e o mundo? Porque nós não somos o mundo e o mundo também não é nós. Sabe? E aí a gente fica nessa, assim, né? Quero ser aceito por todo mundo. Vamos falar melhor daqui a pouco, porque o texto sugere melhor isso daqui a pouco, né? E ele diz, cara, eu vou mandar vocês para um contexto de perigo. Para um contexto de risco de vida. Vocês estão indo para um lugar de perigo e vocês não podem pensar que não é desse jeito. E aí ele dá um conselho para os discípulos dizendo, portanto, né, já que eu vou mandar vocês para esse contexto de perigo e de morte, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E parece que essas duas coisas se chocam, né, são antagônicas. Você ser prudente como a serpente e ser manso como uma pomba. Você não consegue, na mente, assim, associar um comportamento onde esses dois perfis coexistem, né? Mas do que Jesus está falando aqui? Quando a gente fala da serpente, quando Jesus usa a figura da serpente aqui, ele fala da sagacidade dela, da esperteza. A serpente é a figura da esperteza e da sagacidade. Contrapartida, o pombo ou a pomba é o símbolo da mansidão. Não sei se você andando lá pelos largos da Carioca da vida, passa aqueles pombos tudo na tua perna, né? Tu vai chutando assim, eles não saem, né? Já bati num pombo de carro, o pombo bateu no para-brisa.
Então o pombo é meio assim, meio devagarzão. Mas o que Jesus está querendo dizer? Jesus está querendo dizer que tem hora para você ser serpente. E tem hora para você ser uma pomba. E é você que precisa discernir. Sabe? E eu torno a dizer isso, tem queimado no meu coração, eu tenho meditado muito sobre isso. Em nome de um amor antibíblico e de uma imposição religiosa, há quem diga que crente tem que aceitar tudo. Que crente tem que andar igual um idiota, desculpa a expressão, se submetendo a tudo em nome da religião. Isso não é bíblico, não. Lógico que a gente também não foi chamado para quebrar o pau em todo momento, mas há momento para ser pomba. E há momento para ser serpente. Você precisa discernir e lidar com as situações da vida a partir daquilo que essas situações pedem. Tem hora que a situação pede mansidão, tranquilidade, comunicar o caráter de Cristo através de brandura. Mas tem hora que a gente tem que falar, calma aí. Calma aí. Né? Chegar alguém aí, por exemplo, tentando ludibriar a gente e dizer que vai fazer muita coisa boa por nós, pedindo púlpito para pedir voto aqui. Eu tenho que ser serpente. E opa, dar uma olhada assim de serpente, né? Ficar em pezinho e opa, aqui não é lugar de pedir voto. Púlpito não é lugar de fazer campanha política. E faltou sagacidade por parte de muitos líderes no contexto das eleições atuais. Que os lobos vieram se aproximando da igreja e assumiram os púlpitos. Faltou sagacidade e esperteza para dizer aqui não é lugar disso. Que é lugar de pregação do evangelho e ensino da palavra. Né? Por exemplo, você vê isso em Jesus. Quando os fariseus chegavam perto de Jesus, Jesus como uma serpente, quer o que, hipócrita? Quer o que, raça de víbora? Quer o que, sepulcro caiado? Agora, quando aparecia um pecador arrependido, Jesus era uma pombinha e sentava com eles para fazer uma refeição. Você está entendendo o princípio aqui? Estou falando de gestão, de administração de comportamento. E a igreja precisa entender que nesse mundo perigoso, ora a gente precisa ter esperteza para não deixar a igreja, nossas vidas serem comprometidas, ora nós precisamos de mansidão para comunicar o caráter de Cristo. Então a igreja de Cristo Jesus, ela não foi chamada de jeito nenhum para viver nesse mundo como se ela tivesse de se sujeitar a tudo. Olhe para mim aqui, já estão dando um jeitinho lá já. Olha para mim. Então assim, sabe? Eu conheço vários casos de gente que foi comprometida na sua fé. Que deveria ser serpente foi pomba. Que deveria ser pomba foi serpente. Quando tinha que vigiar, deu mole. Quando tinha que ser manso, foi rude. Quando tinha que ser amoroso, foi grosseiro. Foi incisivo. Foi intransigente. Mas quando tinha que ser firme em alguma coisa, deu mole. Vacilou. Está falando de administração. Gestão de comportamento em face desse mundo que é perigoso. A igreja precisa aprender a se comportar. E Jesus está dizendo... Vai ser difícil, vai ser complicado, mas se comportem assim, vocês vão conseguir se sair bem. E aí do versículo 17 ao versículo 20, Jesus vai falar da primeira esfera de perseguição, que é a esfera pública. Esfera pública. Né? E tá vendo, irmão? Parece até que eu estou pegando os textos de propósito, mas ainda bem que a mensagem é positiva. Eu tenho dito que providencialmente a gente parou aqui nas eleições. Né? Não é porque eu quero ficar falando de política, não. Vou aplicar o texto. E o texto diz o seguinte: tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença dos governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Então vamos parar aqui. Tudo isso que está diante de nós é a esfera pública, civil, onde os cristãos seriam levados para prestar conta. E a gente está aqui, no Brasil,
por aqui, né? Cheio de, ai meu Deus. Ai meu Deus o quê? Está escrito aí. Agora tem um detalhe no texto sensacional que dá sentido para o texto e para a aplicação. O início do 18, Jesus diz, por minha causa. E aí tudo muda. Tudo muda. Por quê? Porque a gente não está falando de uma perseguição porque você sonegou imposto. Né? E sonega imposto e aí está sendo perseguido pelo Estado. Né? Passa numa blitz, fica agarrado sem habilitação com a Bíblia desse tamanho no painel do carro, né? Ai, o diabo está se levantando. Não tem nada, o único diabo que tem nisso tudo está atrás do volante. Não estou falando dessas coisas que nós promovemos através da nossa falta de vigilância. É por causa do nome dele. E me permita dizer, meu irmão, aqui no Brasil não tem perseguição por causa do nome de Cristo. Não tem. Pode ser que um dia haja? Pode. Pode ser que se desenvolva um contexto social hostil para que se viva a fé? Pode. Pode ser que daqui a um tempo nós tenhamos problemas junto ao Estado para abrir um culto como esse aqui, uma porta como essa para cultuarmos ao Senhor? Pode, mas não tem nada disso hoje. Tem nada disso hoje. E sabe o que me atribula? Irmão, me atribula. Qual é a sua briga, irmão? Minha briga é pela liberdade religiosa. Passa de segunda a sexta sem falar o nome de Jesus. Segunda a sexta não. Em alguns casos, segunda a sábado, sem ler a Bíblia. Por quê? Lê quando chega aqui o pregador pede para abrir o texto. Bando de gente mentirosa, irmão. Não vão banir a Bíblia das igrejas, vão impedir que nós tenhamos a Bíblia. Tu tem e não lê, cara. Você passa a semana toda sem orar, sem ter um tempo com Deus. Nós estamos vivendo um tempo onde nós estamos preocupados com coisas que nós não desfrutamos. Sabe quais são as reuniões mais vazias da igreja? E quando eu falo não é só dessa, eu falo no contexto geral. As reuniões mais vazias, oração e estudo bíblico. Eu amo a palavra. Não, eu estou brigando pela liberdade religiosa e uma Bíblia empoeirada em cima da estante. Sabe, irmão? Não faz sentido nenhum. Por quê? Porque o que o texto bíblico ensina é que a perseguição vem por causa do nome de Cristo. Por causa do nome de Cristo, nós seremos perseguidos em alguns contextos, mas não é o contexto da igreja brasileira. Na esfera pública, a gente tem uma Constituição aí, de vez em quando é desrespeitada, de vez em quando o pessoal dá uma manobra, dá uns capotes aí, isso é verdade, não tem nenhum segredo para isso, dizer isso não é defender nenhum lado nem o outro. Vira e mexe o pessoal aí da mole aí com relação à Constituição, né? Mas pelo menos tem. A gente vive num Estado democrático de direito, onde a Constituição garante para nós direito de culto, expressar nossa fé. Então, até que aconteça, se é que vai acontecer, do Estado proibir a gente de falar o nome de Cristo e nos perseguir, irmão, tem muito tempo aí pela frente, muita coisa. E aí, já que ainda há a possibilidade de ler Bíblia, por que você não lê a tua? Por favor, vão querer. A gente vive num tempo, como eu disse, que o Cristo que nós fingimos defender é desprezado durante uma semana toda. E é mencionado por nós só no dia de culto. Só no domingo. Então, tá vendo? É uma loucura. Né? Mas essa é a grande questão. No Brasil não existe o que Jesus está falando aqui. Naquela época existia.
Por quê? Porque a gestão estatal e a religiosa se misturava. Tanto que lá no versículo 17 ele diz assim, ó, tenham cuidado com os homens porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas suas sinagogas. As sinagogas eram lugares de execução de juízo. Julgava a causa do cara ali, levava para a sinagoga, que era um ambiente puramente religioso, e lá se tratava as questões civis. E onde que a gente vê isso? Atos 4. Atos 4 fala sobre isso. Quando os discípulos, né, Pedro e João, depois de pregar lá no templo, curarem o paralítico, 7 e 11 do capítulo 4. Põe para a gente, por favor, Gil, por gentileza. Olha lá, ó. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Isso aqui é um procedimento civil, dentro de um contexto religioso. Então havia essa mistura. Com que poder e em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Está vendo a mensagem deles? Diante das autoridades, então, por causa disso que eles estão sendo perseguidos. Eles não estão perseguindo por nenhum outro motivo, senão por sustentar que Jesus Cristo é o Senhor. Pregar o Evangelho, dizer, vocês mataram o Cristo, rejeitaram aquele que era pedra de esquina, o Cristo que Jesus, que Deus ressuscitou. Então, por isso que eles estão ali. Então Jesus não está falando dessas bobagens que a gente vê por aí, ele está falando da perseguição específica. O Estado perseguindo o povo de Deus, por quê? Só por causa do nome de Jesus. E hoje nós não somos perseguidos só por causa do nome de Jesus. Na verdade, honestamente falando, eu acredito que se a igreja estivesse no lugar dela, nós teríamos menos problemas com a sociedade. Né? Mas, que negócio todo que você já sabe. Então, infelizmente, as pessoas falam de perseguição na esfera pública, sem levar em consideração que é por causa do nome de Jesus. Não é porque você agrediu alguém e está sendo processado. Né? Se você for homofóbico, se você for racista, preconceituoso, tem que tomar um processo. Você tem que tomar. E você não pode atribuir isso na conta da fé, porque cristão não foi chamado para ser preconceituoso. Cristão não foi chamado para ser homofóbico, para ser racista. Foi chamado para nada disso. E aí se bater lá no oficial de justiça na tua porta, lá não fala que foi o diabo e nem fala que o Estado está te perseguindo porque você está defendendo a sua verdade. Né? Porque você foi homofóbico, você foi racista, preconceituoso, falou que não devia, tratou as pessoas da maneira incorreta e agora receba. Né? É isso. 19, ele diz o seguinte, e quando entregarem vocês, não se preocupem quanto a como ou o que irão falar. Isso aqui é sensacional. Porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. E aqui, por que eu digo que é sensacional? Porque esse versículo aqui, ou esse texto aqui, geralmente é usado por algumas pessoas para dizerem que a gente não precisa estudar, não. E, irmão, vai para cima que Deus dá na hora. Né? Pode ir, irmão, que chega lá, Deus vai... Não é sobre isso que o texto está falando. O texto que nós lemos em Atos já mostra um pouco do princípio que está aqui. Do princípio que está aqui. Né? Mas quando você olha para outros momentos dentro da história bíblica, dentro do contexto bíblico, você vai ver que receber da parte do Pai e do Espírito do Pai aquilo que deve ser falado, está se falando única e exclusivamente das verdades que nós já conhecemos por meio da Escritura. Então, o que Jesus está falando aqui? Do que Jesus está falando? Jesus tem em mente, eu estava tentando lembrar, tá vendo? De vez em quando bate um branco, né? Estava tentando lembrar. Naquela época era muito comum que você contratasse uma espécie de advogado para falar no seu lugar, para te defender diante do tribunal. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte:
Quando vocês estiverem nessa situação, vocês não precisam do advogado. Vocês não precisam do orador, daquele que vai fazer a defesa de vocês. Por quê? Porque Deus mesmo vai falar através de vocês. E através do que Deus fala? Do Santo Evangelho. Voltando para o capítulo 4, onde Pedro e João estão diante do Sinédrio, do que eles estão falando ali? Eles estão falando do Evangelho. Eles estão pregando o Evangelho. Eles estão dizendo o Evangelho, dizendo: esse Jesus é o Jesus prometido no Antigo Testamento, pedra angular, que vocês rejeitaram. Agora vamos ver os outros textos aqui. Capítulo 24 de Atos. Versículo 24 e 25. Isso aqui é Paulo diante de Félix, né, governador da Judéia ou Cesareia. Não sabe bem. Versículo 24 e 25, olha o que ele diz. Vários dias depois, Félix veio com Drúxila, outro nome também bom aí para botar nas crianças, né? Sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e o ouviu falar o que, irmão? Falar o que, irmão? Não tem revelação. Não tem nada espiritual que desce na hora. Não, Deus vai te dar na hora, vai descer um negócio, vai descer nada. Já desceu. Já desceu. Há 2000 anos atrás, numa manjedoura, andou, peregrinou por essa terra, pregou o Evangelho, anunciou a inauguração do reino, morreu, ressurgiu ao terceiro dia, instruiu os apóstolos, estabeleceu os apóstolos para comunicarem a sua verdade e concluírem a revelação. Subiu e um dia vai voltar para buscar a sua igreja. Então, do que se fala diante dos que nos acusam? A nossa fé em Jesus. Pode ir para o 25. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, olha os temas que Paulo está tratando aqui, acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: basta por enquanto, pode sair, quando achar conveniente vou mandar chamar de novo, né? Irmão, esse texto aqui é sensacional. Paulo está diante de um governante com a oportunidade de se defender. E qual é a defesa dele? Diz o texto, ele falou sobre a justiça, sobre o domínio próprio e sobre o reino vindouro, sobre o juízo vindouro, né? Então quando Jesus diz: o Pai vai dar a vocês o que deve ser falado, é disso aqui. Não está falando de nada sobrenatural assim, não, vai descer na hora. Não precisa descer. Por quê? Porque você, como cristão, tem que estar pronto para comunicar o Evangelho. Esse negócio aí que vocês estão falando que tem um Jesus assim e tal, é verdade mesmo. É o Filho de Deus encarnado, ressurreto, em quem nós depositamos a nossa fé. Os homens estão sendo conclamados ao arrependimento e é por isso que eu estou preso. E se for por isso eu vou continuar preso, porque Jesus Cristo é o Senhor. Mais um, Ageu, por favor, acho que é 26. 26, versículo 24 a 28. E agora Paulo está diante de Agripa II, né? Um homem muito influente naquela época. Parece que ele governava algumas localidades menores ali em torno da Judéia, mas era muito influente naquela época. E por isso que Paulo vai diante dele e ele quer ouvir o apóstolo. Diz assim, ó: a esta altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz: você está louco? Que altura é essa do texto? Se você olhar dentro do contexto, você vai ver que Paulo está pregando o Evangelho para Agripa. Está falando da conversão dele, está falando da experiência dele de fé, está falando como ele veio a Cristo Jesus, como isso mudou a vida dele. E a essa altura, Festo interrompeu Paulo e disse: está maluco, Paulo? Você está doido, está ficando maluco da cabeça. As muitas letras o estão levando à loucura. Respondeu Paulo: não estou louco, excelentíssimo Festo. O que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. O rei está familiarizado. Quem era o rei? Agripa. O rei está familiarizado com essas coisas. E lhe posso falar abertamente. Estou certo de que nada disso escapou do seu conhecimento, pois nada se passou nem lugar qual... Meu Deus do céu. Pois nada se passou num lugar qualquer. Do que ele está falando? Dos acontecimentos da vida de Jesus. Ou seja, Agripa sabia o que aconteceu.
Chegou o conhecimento aos ouvidos dele que um homem chamado Jesus de Nazaré revolucionou a Palestina antiga com uma mensagem e os seus atos de poder. Então ele está dizendo, nada passou batido. O rei sabe do que eu estou falando. 27. Rei Agripa, crês nos profetas? Eu sei que sim. Olha, mano do céu. Paulo está diante de Agripa e dizendo assim, eu sei que tu conhece a Bíblia, cara. Eu sei que tu conhece a Escritura, eu sei que tu conhece os profetas, o Antigo Testamento. Eu sei que você é um leitor assíduo do texto bíblico. E tudo que eu estou falando está fundamentado. Eu duvido você me questionar. Está vendo que coisa maravilhosa? Paulo está fazendo uso do conhecimento que aquele homem tinha, da própria Escritura, da Palavra de Deus, para enfiamar a Bíblia nele. O que eu estou falando não é invenção minha. O que eu estou falando tu conhece muito bem. Eu sei que tu conhece. Versículo 28. Então, Agripa disse a Paulo, você não acha que em tão pouco tempo pode convencer-me e tornar-me cristão? Outra versão diz o seguinte, diz que Agripa diz para ele, Paulo, tu quase me convenceu. Tu quase me convenceu a ser um cristão. E me permita te dizer uma coisa, irmão. O seu dever não é sair diante dos tribunos liberto e inocente. O seu dever é dar a eles a oportunidade de se tornarem cristãos. Se amanhã ou depois nos chamarem para testemunhar da nossa fé, junto ao Estado, diante do governo, a gente tem que aproveitar a oportunidade de dizer, sou crente mesmo, Jesus Cristo é o Senhor mesmo, arrependam-se dos seus pecados e se voltem para Cristo, porque Ele é o único Salvador das nossas vidas. Então, o que vai ser dado a nós diante dos homens quando nós abrirmos a nossa boca? As verdades que nós já conhecemos. Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Então, por favor, irmão, não cai nessa ladainha de que tu pode ir despreparado para defender a sua fé, que chega lá vai dar bom, não, tu vai passar uma baita de uma vergonha. Uma baita de uma vergonha. Pedro diz que nós devemos estar preparados para dizer a razão da nossa fé a qualquer um que nos pergunte. E foi triste, assim, do fundo do meu coração. Quando a gente começou, a gente ainda não tinha um método para receber novo membro aqui, né? E logo a gente viu a necessidade de criar um discipulado, um trajeto ali de aprendizado, para falar sobre o que é básico na fé cristã. Sabe por quê? Porque o povo está 20 anos na igreja e não sabe. Perguntar para uma pessoa, por que Cristo foi para a cruz, irmão? Por que Cristo teve que morrer, irmão? Eu não sei. Porque Deus quis, beleza, mas aplica. Sabe? Como é que você abre a boca para dizer que Cristo te salvou se você não sabe nem do que Ele te salvou? Poucos dias eu estava conversando com um crente que falou para mim, não, acho que isso não é tão ruim assim não. Tu acha que tu joga gente mais ou menos boa no inferno? Sabe o que eu costumo dizer? Que a pena do crime mostra a gravidade dele. Qual o salário do pecado? Qual o salário do pecado? Então é grave ou não é? Então não tem mais ou menos bom, todos pecaram, carecem da glória de Deus. E se Cristo não viesse, intervir, estava tudo perdido. E o povo não sabe disso. Aí tu vai perguntar, irmão, como é que tu veio a fé? Me chamaram lá na frente, eu fui, estou aí até hoje. E aí quando você vai ver uma pessoa moralista, uma pessoa que cansou da pista, não quero mais ficar na pista não, para onde eu vou? Para a igreja. Hoje a gente se veste bem, né? Antigamente era mais difícil ser cristão. Era roupa até aqui, aquela coisa toda. Hoje, pastor de calça rasgada, com anelzinho no dedo, irmão de boné, de camisa de time, aquela coisa toda, visca barça, aquela coisa toda. E aí o pessoal pensa que ser crente é mole, mas nunca foi sobre a roupa que a gente veste. E eu não estou falando de modéstia. Modéstia é modéstia, estou falando do tipo de roupa que se veste. Não é sobre isso, é sobre o teu coração transformado, de nós sermos convertidos, de nós nos voltarmos para Cristo em arrependimento e entregarmos a nossa vida para Ele. Então assim, o pessoal não sabe, irmão. Eu vim, a igreja é maneira, estou muito afim de ficar na pista não. Mas você não foi convencido do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito não trabalhou no seu coração? Você não teve clareza sobre a sua miséria e veio a Cristo? Não, nem sei o que é isso. Então senta aí para a gente aprender. Então como é que vai se defender diante dos homens? Como é que diante dos homens o pai vai te dar alguma coisa se não tem nada para dar? Faz um exercício, cara. Bota um podcast no ônibus.
Bota o fone, quiser eu indico um montão. Bota as mensagens da igreja, tem lá no YouTube um monte de coisa. Não tem desenrolo, não tem desculpa para passar vergonha e não saber dizer porque que eu sou crente. E é disso que o texto está falando. 21 e 22, o texto fala de uma outra esfera. Primeira esfera, esfera pública, de perseguição. Segunda esfera, esfera familiar. E aí o buraco é mais embaixo, né? Por quê? Porque ser perseguido pelo Estado é uma coisa. Ser perseguido pelo chefe é uma coisa. Ser perseguido pelo vizinho é uma coisa. Mas imagina o filhão que tu criou assim bonitinho, te atormentando pela tua fé. Imagina teu pai te perseguindo pela tua fé. E mais para frente a gente vai ver, irmão, o impacto do que é servir Jesus de fato, nessas questões, nas questões mais íntimas da vida de cada um de nós. E aqui Jesus já está fazendo isso. Olha o que ele diz: um irmão entregará o outro irmão à morte, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Por causa do meu nome. Mais uma vez, Jesus deixa claro que aquela briga entre lobo e ovelha tem que ser por causa do nome dele, não pode ser por bobeira. E às vezes a gente pega alguns casos, né, pastor? Estão me perseguindo lá em casa. Lá em casa ninguém me dá paz porque eu sou crente. Aí tu vai ver, né? Aí tu vai ver, chegar de pertinho para olhar de perto, né? Aí você vai ver que os problemas não é porque a pessoa é crente, é porque ela dorme mais do que deveria, come, não lava o prato, não dá descarga, não baixa a tampa do vaso, toma o controle da televisão e domina, não lava o quintal quando é a vez dele, e por aí vai, né? Não, lá em casa estão me perseguindo. O que houve, irmã? Só porque eu comi a sobremesa que deixaram lá. Era teu? Foi você que guardou? Né? Lá em casa é uma benção, né? Ainda bem que lá, né? Quando vê, eu já comi, irmão. Eu falo, ih? Sabe? E aí você vê, não, lá em casa não está dando mais. E quando você vai ver, por que não está dando mais lá na tua casa, irmão? Ah, ficam mandando eu cozinhar. Cara, não tem um lugar melhor para servir do que a família. Para comunicar que você é um servo, discípulo de Cristo, um cristão de verdade. Mas sabe o que acontece? Nos contextos familiares as pessoas... E aqui eu quero ser bem claro com o que eu vou dizer, para não ser confundido com uma ala aí, né? Tem uma pessoa que não tem nem autoridade para falar isso, que ela não conhece nada de Bíblia, que diz que Jesus é maneiro, que estraga o fã-clube, né? Dizendo o quê? Que o problema somos nós, os cristãos, tal. Então assim, não é sobre isso que eu estou falando, não é sobre isso que eu vou falar. Mas é importante dizer, né? O que está escrito no texto bíblico. O que a Bíblia diz? Que o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por nossa causa. Cara, o que tem de gente que não dá testemunho dentro de casa, cara, e quer que... Como é que você quer que sua família seja salva? Se você é um cristão horrível. Como que eu, se for um péssimo marido, quero comunicar aquilo que é pertinente à fé cristã para minha esposa e para os meus filhos? Então, tá vendo? Não é disso que eu estou falando. Eu não estou falando de você ser um péssimo cristão e exigir que as pessoas te respeitem. Você precisa dar testemunho. Eu costumo dizer que Deus nos colocou numa família para nos dar a oportunidade de sermos o que nós deveríamos sem sair de casa. É lá que você tem que ser servo. É lá que você tem que amar o próximo. É lá que você precisa perder para que o outro ganhe. É lá que você precisa se comportar como um discípulo de Cristo, tomar sua cruz, morrer para que Cristo seja glorificado, mas é totalmente ao contrário. E aí você vai falar, né? O pessoal que é da família, a pessoa fala logo, se for para ser crente igual isso aí. E não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de você ser um crente fiel, amar Jesus de todo o coração e ser perseguido só por isso. Ser odiado pela sua família só porque você é crente de verdade, por causa do nome de Jesus, por sustentar os princípios de Jesus, por amar Jesus com a sua vida. Aí sim. E aí ele diz o seguinte: todos odiarão vocês por minha causa. Eu quero falar só sobre isso para a gente já concluir.
Você tem sido odiado pelo nome de Jesus em algum momento da vida? Principalmente o povo da igreja aqui, eu quero que vocês redobrem atenção e ouçam o pastor da igreja, o pastor de vocês falando, comunicando a igreja aqui, que está escrito no texto bíblico. Nós não fomos chamados para ser aceitos pelo mundo. Nós não fomos chamados para ter paz com todo mundo. Nós não fomos chamados para sermos aceitos de maneira indiscriminada. Um crente que vive como um verdadeiro cristão e não provoca ódio em ninguém de uma a outra. De uma a outra. Ou quem está do lado dele é um outro cristão e é compatível com o que está acontecendo. Ou um negócio inverso. Né? Canso de contar o testemunho do cara que falou, poxa, estava lá na empresa, e a pessoa falou assim para mim, caraca, tu é maneirão, hein? Nem parece crente. E ele ficou todo feliz com aquilo. Eu não estou falando de você ser um ignorante, de nós sermos mal educados, insensíveis, de nós com o nosso comportamento provocarmos a ira no outro. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando justamente o contrário, de você ser odiado por ser amável, de você ser odiado por ser responsável. Né? Pensa num contexto de empresa, onde todo mundo burla no sistema de hora extra, e você fala, cara, isso aí não dá para mim não, e você ser odiado por isso. Pensa você dentro de um contexto familiar, e você, né, tá chegando o Natal, né? Não sei como é que tá aí com a sua família, mas o pessoal já começou a ver onde que vai ser a mesa, quem vai levar o quê, ou não. Mas dado as circunstâncias políticas, muito provavelmente tem muita família que está rachada, né? Eu vi um meme terrível, né? Meme assim, que a pessoa dizia assim, Senhor, não deixa eu encontrar aquele parente que eu briguei por política na ceia de Natal. É verdade, irmão. Infelizmente tem um monte de família partida, comprometida por causa dessa bobagem, né? Mas imagina você querendo reconciliação. Aí você liga, né, para a irmã que está perturbada lá e fala, não, vamos ajeitar as coisas aqui. Aí a outra irmã que também está perturbada com essa fala assim, você é muito boba. Você não tinha que se rebaixar, né? Tá vendo? E aí você está sendo perseguido só porque você perdoa. É disso que eu estou falando. É de nós sermos perseguidos e odiados só porque nós decidimos viver a vida cristã de maneira integral. Encarnar Cristo e ofender as outras pessoas por sermos mansos, pobres de espírito e as outras bem-aventuranças lá. Então, irmão, me permita dizer a você, se você não está sendo odiado por ninguém, ninguém te odeia, ninguém olha para você e diz, pô, se acha porque ele é crente. O que ele diz não é bem assim, não. Pelo menos isso. Se ninguém te estranha, você precisa rever seus conceitos. Se você se dá bem com todo mundo, exatamente com todo mundo, e ninguém se ofende, pelo menos com o seu jeito de viver, tem algum problema. Se o seu estilo de vida não ofende alguém, se o seu discurso não ofende alguém, e aí eu não estou falando do discurso, eu estou sendo bem claro aqui para que eu não seja mal interpretado. Eu não estou falando de discurso de ódio, ofensivo, a troco de nada. Eu estou falando de dizer que Jesus Cristo é o Senhor, que os homens são pecadores, que todos nós precisamos de salvação, que todo mundo está perdido. É disso que eu estou falando. Que Deus criou homem e mulher, que Deus odeia o divórcio. Falar essas coisas, sustentar essas coisas, vai provocar ira em quem não está desse lado aí. Não vou nem falar porque eu não quero me estressar. Deus te chamou para se estressar. Vou nem me envolver porque eu não quero briga. Deus te chamou para o pau. Você tem que falar, você tem que se indispor, você tem que passar por isso. Por quê? Porque isso vai deixar bem claro a oportunidade do outro se arrepender ou a oportunidade do outro ser condenado. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele, porém, que fica firme até o fim, esse será salvo. Amém? Simples assim. Ele diz que quando, porém, perseguirem vocês numa cidade, fujam para outra, porque em verdade lhes digo que não terão percorrido as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. O que ele está querendo dizer com isso? Tem muitas interpretações aqui possíveis no texto. É possível que ele esteja falando realmente daquela região, mas é o menos provável.
É possível que ele esteja falando da ressurreição, a volta do Filho do Homem dos mortos, antes que eles percorressem todas as cidades daquela localidade. Mas é mais provável que ele esteja falando do último dia. Ele está falando da missão. Antes que vocês terminem a missão de vocês, o Filho do Homem voltará. É muito provável que é disso que ele esteja falando. E por último ele diz: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo ser como o senhor. Se chamaram o dono da casa de Beelzebu, a gente viu no capítulo 9 isso, né, que chamaram Jesus de demônio, quanto mais aos membros da sua casa. Irmão, aqui a gente fecha. Se o teu Senhor, se o Cristo foi parar numa cruz, pregado, você está esperando o que da vida cristã? Se o mestre, o próprio Deus encarnado, o Senhor da igreja, se submeteu àquilo e foi parar numa cruz pregado, o que você acha que vai acontecer comigo e com você se nós nos sujeitarmos àquilo que Deus nos chamou para fazer? Só Jesus que pode sofrer na história da igreja? Só Jesus que tem que passar pelo que passou? Só ele que teve que sangrar, entregar a vida dele por nós. A gente não pode fazer nada por ele de desconfortável. O exemplo que nos ficou foi o Cristo crucificado, mas que triunfou. Então, enquanto nós não triunfarmos, você tem que ir morrendo, irmão. O chamado do Evangelho é para que nós nos submetamos àquilo que Cristo submeteu. E o que Cristo submeteu, irmão? A vontade do Pai. Entregando sua própria vida. Morrendo pelos nossos pecados. E não sei se todo mundo que está aqui é crente ou não, mas se um dia te ofertarem um cristianismo evangélico que não diga que você vai morrer, ele é falso. Ele é mentiroso. Se um dia... Ontem foi estranho, ontem eu fui pregar, saí para pregar, né? Aí o cara que falou antes de mim falou que cantou, né, que era só vitória, e disse que as pessoas tinham que vir para Cristo e tal, aquele negócio todo, que ia dar tudo certo. Eu falei, meu Deus, de uma a outra, eu não me converti de verdade, ou Deus me escolheu para acabar com a minha vida. Então assim... Aí eu tive que pregar, né? Depois dele. Aí teve jeito. Aí eu tive que pregar depois dele, aí não teve jeito, né? Aí ficou aquele climão, né? Mas graças a Deus o povo veio comigo, não com ele. O povo ficou do meu lado no final. Nós estamos vivendo uma crise de legitimidade na nossa mensagem. E a mensagem é essa: se Cristo morreu, que seus discípulos morram também. Se Cristo entregou a vida, que você esteja disponível para entregar a sua vida também. Se você quiser, torno a reproduzir as palavras de C.S. Lewis. Quiser uma religião confortável, vai para o budismo. Vai meditar, vai ser um naturalista, vai para a praia e para as cachoeiras ficar meditando lá. Porque nós estamos num campo de batalha. E nós precisamos representar bem o Cristo que morreu por nós, mas ressuscitou. Amém?